em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33 até o 45. Deixa eu abrir aqui. Mateus 21, do 33 ao 45, eu quero falar com você sobre a parábola dos servos maus. E o meu intuito aqui é fazer com que nós entendamos o que é a igreja e qual o papel da igreja ao longo da história e principalmente nos dias de hoje. Porque é necessário ter coragem para ser cristão. Na nossa vida, qualquer mudança que nós queiramos fazer, é necessário coragem, atitude. Para ser cristão, e isso implica numa mudança de vida, é necessário não somente atitude, mas também coragem. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, diz: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma forma. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outro grupo de lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: Nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Eu gosto muito das parábolas de Jesus. As parábolas, elas são interessantes porque Jesus, ele pegava um contexto do cotidiano daquelas pessoas. Ele falava muito de agricultura, ele falava muito de pescaria. Ele falava numa linguagem metafórica que fazia com que as pessoas conseguiam entender a mensagem que ele queria passar. Só que eu também gosto da parábola porque ela também, dependendo da perspectiva, ela traz um cunho profético. E aqui, o intuito desta parábola era exatamente esse. Então, o que nos diz esta parábola? Eu quero trazer essa mensagem em cima desse texto e depois um outro versículo lá de Pedro, para que a gente possa fechar e trazer o esclarecimento sobre quem nós somos em Jesus Cristo. Porque é imprescindível que nós saibamos quem nós somos para que nós possamos viver uma vida plena. Existe um dito popular muito antigo que diz assim, que quem não sabe aonde vai, não vai a lugar nenhum. Então nós precisamos pelo menos saber quem nós somos em Cristo Jesus. O fato de nós frequentarmos um local semanalmente não implica em sermos cristãos verdadeiros. E nós precisamos entender o que é a igreja para que saibamos
que em sabendo quem é a igreja, saibamos quem nós somos também em Cristo Jesus. E eu gosto dessa parábola porque Jesus aqui, ele fala que havia um homem, dono de casa, dono de posses, e eu imagino esse homem, né, vamos tentar explicar essa parábola como sendo alguém muito rico. E esse homem comprou para si um campo. E ele comprou esse campo numa forma de investimento, né? Hoje, quem tem uma reserva financeira, guarda de alguma forma, né? Tem pessoas que guardam na poupança, tem pessoas que investem em imóveis, tem pessoas que compram terra, tem pessoas que investem no mercado de ações, tem pessoas que compram dólar. Então, são diferentes tipos de investimento. Agora, uma curiosidade, né? O ativo, né, que mais valoriza em tempos de crise é a terra, né? Então, é o ativo de maior segurança. Em tempos de crise, as pessoas, antes de comprar ouro e prata para reservar o seu dinheiro, né, as pessoas compram terra. Porque o tempo passa, as pessoas vão, mas a terra continua. E ela é produtiva. Então, aqui, esse homem, eu entendo que esse homem, sendo alguém rico, de muitas posses, ele foi lá e comprou para si um campo. E ele construiu um lagar. Ele edificou para si uma vinha. Eu tive uma oportunidade de trabalhar acompanhando alguns produtores de uva aqui da nossa região, né? Inclusive, as uvas da nossa região, elas são tão boas ou melhores do que as uvas da Serra Gaúcha. A gente tem produtores aqui de excelente qualidade, de uva rosa, de uva preta e de uvas de mesa também. E eu me lembro que, na época que eu fui visitar uma desses parreirais, né, era muito bonito, né, porque a gente entra embaixo da parreira assim, e a gente não via o final, e era aquele monte de caixa de uva. E eu me lembro que, conversando com um produtor, ele me disse isso, pelo menos 6 anos atrás, o custo para produzir 1 hectare de uva de parreira era em torno de R$ 60.000. Hoje, com certeza, deve estar beirando R$ 100.000 para a gente poder produzir 1 hectare de uva rosa. Então, não é algo muito barato de se produzir. Requer um investimento. Então, a Bíblia fala que esse homem veio, ele comprou um campo, ele montou uma vinha, depois ele foi lá, contratou servos, pessoas para trabalharem para ele, e disse, trabalhem, né? Eu investi aqui, eu montei esse negócio, e depois eu venho, e eu só quero receber a parte que me toca, né, dos frutos da produção dessa vinha. E o que aconteceu? Quando a vinha começou a dar os seus frutos, ele não voltou pessoalmente para recolher os frutos. Ele enviou os seus servos. Então, ele disse, vai lá e recebe para mim lá o que eu tenho direito, a minha parte. E quando ele chegou lá, aqueles homens que estavam trabalhando, né, já mal intencionados, disseram, não, fazer o seguinte, não vou dar fruto nenhum. Pegaram aqueles servos e mataram aqueles servos. Depois ele disse, então agora eu vou mandar o meu filho, porque o meu filho, eles vão respeitar o meu filho. Então ele mandou o seu filho, e eles, em vez de respeitarem o filho, né, o representante oficial do pai, do dono da terra, eles disseram, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que o filho está aqui, vamos matar ele e vamos tomar conta da vinha. Vai ser nossa. E aí, Jesus diz nessa parábola o que fará o dono da vinha quando ele mesmo vier para receber os frutos daquela propriedade produtiva. E depois ele dá a resposta. Ele virá, tirará aquela vinha daquele grupo de lavradores, porque essa parábola é dos lavradores maus, e entregará a um outro grupo de lavradores, agora um grupo bem intencionado, que entregará os frutos. Essa parábola aqui, Jesus estava falando que o dono da vinha é Deus, o nosso Pai.
Ele é o dono do mundo. Só que lá na antiga aliança, ele escolheu para si um povo, que a Bíblia fala que era a sua possessão peculiar, que era o povo de Israel, para essa missão de entregar os frutos. Só que o povo de Israel não entregou os frutos. Matou literalmente os servos no Antigo Testamento, os sacerdotes. Toda a lei cerimonial e sacrificial do Antigo Testamento acabou sendo extinta. Depois, quando veio o filho para requerer os frutos, eles mataram o filho crucificando ele na cruz. E o que ele fez, o dono da vinha? Ele veio, e a parábola está fazendo essa distinção entre a antiga aliança e a nova aliança, por isso que nós precisamos entender, para que saibamos quem é a igreja. Ele tirou toda essa missão daquele primeiro grupo de lavradores, que era o Israel natural, e entregou a um novo grupo de lavradores, que é a igreja. Só que ele diz que esse novo grupo de lavradores, ele vai entregar os frutos. Então está falando que a igreja, ela tem uma missão triunfante. Que a igreja, mesmo que hoje seja perseguida, mesmo que hoje a gente perceba um evangelho superficial, e como eu falei fazendo a menção daquela postagem do pastor, que os crentes estão morrendo, estão vivendo um evangelho superficial, confortável, e não um evangelho de arrependimento, mesmo que nós estejamos percebendo isso, aqui o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo está deixando claro que a missão da igreja é uma missão que vai entregar os seus frutos. Então, nós podemos olhar o mundo como está hoje e temos duas perspectivas. Aquela perspectiva de que Jesus vai voltar logo e por isso eu não preciso falar mais nada, apenas viver a minha vida. Ou aquela perspectiva de que eu sei que Jesus vai voltar, mas eu tenho uma missão que precisa ser cumprida antes. E este senso de urgência na pregação genuína, na pregação da palavra sem subterfúgios, é o que nós precisamos ter como igreja. Às vezes, a igreja, e eu falo de modo geral, ela perde tempo olhando os defeitos das outras igrejas, se preocupando com a placa, com a arrecadação. Esta semana eu vi até leilões sendo feitos a partir do altar das igrejas. Coisas esdrúxulas que a gente nem esperava que fossem acontecer. Mas nós temos que entender que a missão da igreja é uma missão verdadeira. E se nós voltarmos às origens da igreja, vamos entender que existe um evangelho que Jesus pregou, que precisa ser replicado através da nossa vida, mas nós só vamos poder fazer isso se nós soubermos quem nós somos. Então, dentro dessa parábola, ele ainda diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra. Ele está falando que o próprio Jesus, que foi a pedra que foi rejeitada pelo povo de Israel, veio a ser a principal pedra, a pedra angular, a pedra sobre a qual a igreja está fundamentada. E nós vamos ler daqui a pouco um texto lá de Pedro, quando Jesus diz para Pedro: tu és Pedro, e Pedro significa pedra, e sobre esta pedra, que é a igreja que Pedro estava representando, eu edificarei a minha igreja. Então, quando, através da parábola, nós entendemos que Deus tira das mãos do povo de Israel esta missão, porque eles negaram a Jesus, e com isso a antiga aliança fica para trás nesse aspecto, ele traz uma nova aliança em Cristo Jesus, um novo grupo de lavradores que agora vai entregar os seus frutos. Então nós precisamos entender que a igreja que somos nós, ela foi comprada por Cristo Jesus, por um alto preço. Deus, o Pai, já estabeleceu uma seara, e ele diz: a seara é grande e poucos os trabalhadores. E ele diz que a igreja vai entregar os frutos. Em outro versículo ele diz: erguei os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. Então, o tempo de hoje é um tempo onde o evangelho ele precisa ser pregado de forma
verdadeira e genuína através das nossas vidas. Só que a pregação do Evangelho não necessariamente necessita de um microfone ou de um conhecimento teológico profundo. A pregação do Evangelho necessita de testemunho de vida. E testemunho de vida é resultado de comprometimento com a palavra de Deus e os seus princípios. Então, eu me debruço sobre a palavra de Deus. Eu busco entender e busco viver a palavra de Deus. Não adianta eu conhecer as Escrituras e não viver nenhum versículo. É melhor eu conhecer 3 versículos e viver aqueles 3 versículos do que conhecer toda a Escritura e não viver nada, e não ter uma vida de testemunho. Então nós pregamos o Evangelho através das nossas atitudes, dos nossos testemunhos, e é isso que nós precisamos fazer. Jesus, quando fala à igreja, ele diz assim: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O sal, se ele não temperar, se ele não conservar, se ele não der gosto, ele não serve para nada, senão para ser lançado fora. Então, nossa missão como igreja, na intenção de entregarmos esses frutos que já foram prometidos por Deus aqui nessa parábola, precisa ser essa, de temperar, de dar sabor. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: olha, eu reconheço que eles têm testemunho de vida. E o interessante é que nessa caminhada, a distinção entre a antiga e a nova aliança é porque Jesus morreu em nosso favor e ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo para caminhar ao nosso lado e nos direcionar em cada uma das nossas atitudes. Abram comigo 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Aqui, esse Pedro que eu falei, que é o Pedro o qual Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Esse Pedro, na sua carta, nesse capítulo, ele diz assim, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Aqui Pedro está dizendo: vocês, e ele está se referindo a quem? A igreja. Vocês que antes não eram povo, por quê que não eram povo? Porque antes de Jesus, o Israel natural era o povo de Deus. São os primeiros lavradores daquela parábola. Mas agora, por causa de Jesus, a Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, os judeus, mas os judeus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, por causa de Jesus, todos os gentios, os que não são judeus segundo a carne, todos os gentios agora se tornaram filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas separados de Deus. Mas agora, por causa de Jesus, o sacrifício perfeito, e por causa da nova aliança, nós somos filhos de Deus. E o filho, ele ocupa um espaço diferente. O filho não é como uma criatura. O filho, ele senta. A Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Deus chamando ele de Abba, Pai. Aquele Pai que é próximo. Nós nos achegamos a Deus sabendo que Ele ouve as nossas orações, que Ele quer o nosso bem, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos cuida. E agora, por causa de Jesus Cristo, nós nos tornamos o quê? Povo de Deus. Porque antes não éramos povo, mas agora somos povo. E Pedro diz: vocês são o quê? Em primeiro lugar, raça eleita. O que é ser uma raça eleita? Raça eleita, nós somos raça eleita, nós somos escolhidos por Deus. Nós somos eleitos por Deus.
Falando em eleição, nós tivemos eleição, nós elegemos representantes. Deus, em Cristo Jesus, nos elegeu. Nós somos uma raça eleita. E isso, gente, é um privilégio. Por que é um privilégio sermos raça eleita? Porque no momento que nós somos escolhidos por Deus, nós agora podemos ter um relacionamento com Ele. Mas também precisamos ter responsabilidades de viver de acordo com os seus princípios. Olha que interessante. Isso é ser igreja. Quando nos tornamos igreja, e aquela parábola que eu li, ela falava que nós seríamos esse grupo de lavradores que entregava os frutos. Então entendemos que nós somos esse grupo, que nós temos uma missão de entregar esses frutos, que é uma missão triunfante. Nós precisamos agora deixar bem claro o que nós somos. Eu, como administrador de empresas, eu gosto muito de entrar, quando vou nas empresas, né? Geralmente as empresas têm aqueles quadros na parede que fala qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores. Tá? A gente vai no banco, a gente vai em alguma empresa, a gente chega lá, missão, visão e os valores que pautam aquela empresa. Isso deixa claro. Então, quando nós como cristãos, a gente pergunta qual é a missão, porque as igrejas hoje têm muito disso, né? A gente chega na igreja, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores da igreja? Igreja não é empresa. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão. Quais são os princípios? Todos os princípios da palavra de Deus. E nós precisamos entender de forma clara, né, quem nós somos. Então aqui Pedro está dizendo, vocês são, em primeiro lugar, raça eleita. Então quando alguém disser para vocês, porque vocês são isso, vocês são aquilo, não, eu sou raça eleita. Vocês são raça eleita. E a raça eleita, como falei, é um privilégio porque temos relacionamento com Deus, mas também é uma responsabilidade porque precisamos viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Ele também fala que nós somos o quê? Sacerdócio real. O que é o sacerdócio? Hoje, na nova aliança, Jesus Cristo ele foi o sumo sacerdote. Então hoje nós não temos mais sacerdotes que intermediam a nossa relação com Deus. Mas no Antigo Testamento era assim. Se o povo queria falar com Deus, ele falava com o profeta, falava com o sacerdote, para que ele pudesse ter acesso à vontade de Deus. E Deus falava através do profeta. Deus não falava com as pessoas. Quando nós nos tornamos sacerdócio real, ele está dizendo que agora nós somos o quê? Sacerdotes da nova aliança. Nós somos cristãos, a igreja, os mediadores entre Deus e o povo. Amém? Nós somos os sacerdotes do nosso lar. Eu sou o mediador entre Deus e as pessoas ao meu redor. Não que elas não tenham acesso, mas eu preciso ser o testemunho. Sabe? As pessoas que estão afastadas de Deus, eu sou o sacerdócio real. Sou eu que vou interceder diante do Pai por aquelas pessoas que precisam se aproximar do Senhor. E o sacerdócio, ele também tem duas características. Assim como a raça eleita, eu falei que é um privilégio e uma responsabilidade, o sacerdócio real, ele também nos fala de acesso a Deus, mas também nos fala de serviço. Porque o sumo sacerdote, ele era responsável pelo serviço do sacrifício. Mas ele também fala aqui, Pedro, que nós somos nação santa. O que é uma nação santa? O que é ser nação santa? É ser um povo separado. Santidade nos fala de separação para Deus. Na antiga aliança, toda a lei sacrificial e a lei cerimonial foram extintas. Hoje não é necessário nós virmos para a igreja e oferecermos sacrifícios de animais, como era no Antigo Testamento. Porque Jesus Cristo, o Cordeiro imolado, o sacrifício perfeito, foi entregue em nosso favor. Mas a lei moral não mudou, porque Jesus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre.
e o caráter dele não muda. Então, quando fala que nós somos nação santa, nós somos uma nação separada para Deus. Isso nos fala também de dois aspectos. O primeiro, que é a santidade. Precisamos ver uma vida de santidade. E o segundo, precisamos fazer a diferença. E ele também fala, e a última característica, ele diz que nós somos povo exclusivo. O que é ser povo exclusivo? É ser um povo pertencente a um único dono. É algo exclusivo. E nós, como cristãos, pertencemos a Deus. Somos propriedade exclusiva dele. Isso nos fala também em dois aspectos. Nos fala de pertencimento a ele e nos fala também de fidelidade a ele. Então, dentro dessas 4 características que Pedro fala, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo, dentro dessas 4 características, nós sempre temos um benefício e uma responsabilidade. Então, precisamos entender quem nós somos em Deus, quem nós somos em Cristo Jesus, como igreja. E ele fala depois, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o motivo principal que nós como cristãos temos de anunciar o Evangelho é o fato de entendermos que a nossa vida não é mais a mesma porque agora temos Jesus. E se de fato o Evangelho é o poder de Deus, ele mudou a nossa vida, ele pode mudar a vida das outras pessoas. E somente o Evangelho e a Palavra de Deus, na sua forma genuína, verdadeira, é capaz de mudar a fibra moral da sociedade, é capaz de transformar, de converter o mundo que jaz no maligno. E quando nós fazemos um apanhado de quem nós somos, de acordo com aquilo que Pedro diz, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, com a nossa missão como igreja de entregarmos os frutos, nós já temos com clareza quem nós somos e o que nós devemos fazer.